E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um The Deep Dive. A gente vai mergulhar hoje num assunto que tá dando o que falar e gerando muitos memes, né? O Pix. O Pix virou febre no Brasil, né? Mas sabe o que eu acho mais interessante? Junto com toda essa praticidade, surgiram os debates bem acalorados sobre privacidade, controle do governo e até o impacto disso na adoção do Bitcoin. Exatamente. A gente separou um monte de vídeos do YouTube e artigos que analisam essa situação do Pix de vários ângulos. É mesmo? Tem gente preocupada com a vigilância do governo, outros estão falando tô fora e migrando pro Bitcoin. Nossa, que loucura. É uma mistura fascinante, como sempre. Pois é, e é isso que a gente vai dissecar hoje. Essas preocupações, como o Pix está impactando a vida real no Brasil e se essa mudança toda pode ser um ponto de virada na forma como as pessoas pensam sobre dinheiro. Para começar, eu acho que vale a gente entender como o Pix se tornou essa febre no Brasil. Tipo, em pouco tempo ele virou o meio de pagamento mais usado, ultrapassando até o dinheiro vivo. Como é que isso aconteceu tão rápido? É verdade. Uma pesquisa de 2022 já mostrava essa tendência, com o Pix responsável por 12% das transações, na frente do cartão de crédito e do dinheiro. E essa adoção acelerada tem muito a ver com a forma como o brasileiro lida com o dinheiro, né? A gente sempre buscou jeitos mais simples e rápidos para fazer pagamentos. É, E o Pix caiu como uma luva nesse contexto. sim, total. Eu me lembro quando o Pix foi lançado, em 2020, parecia uma coisa inovadora demais, rápida, gratuita. Eu aderi na hora e confesso que hoje em dia quase não uso mais dinheiro. Você também. Também não. E essa praticidade toda tem um preço, né? A gente começa a abrir mão da nossa privacidade e fica mais vulnerável à vigilância do governo. Pois é. E essa preocupação aumentou com a notícia de que as instituições financeiras vão ter que reportar para a Receita Federal todas as transações via Pix acima de R$ 5.000 por mês para pessoas físicas e R$ 15.000 para empresas. Exato. Essa medida causou muita polêmica, principalmente na classe média, que já se sente sufocada com alta carga tributária e a sensação de que o governo está cada vez mais controlando tudo. O governo diz que essa medida é só para combater sonegação fiscal e lavagem de dinheiro e que não vai ter imposto sobre o Pix. Sei lá. Difícil acreditar que essa coleta de dados não vai ser usada para aumentar a arrecadação de alguma forma. O Brasil tem um histórico de alta carga tributária e um Estado gigante e ineficiente. Aumentar a arrecadação sempre parece a solução mais fácil para os governos, em vez de cortar gastos e melhorar a gestão dos recursos públicos. E o pior é que essa vigilância não se limita ao Pix, né? Com a digitalização, o governo tem cada vez mais ferramentas para monitorar nossas vidas financeiras, como o Open Banking, que permite o compartilhamento de dados entre bancos. Sem falar da chegada do Drex, a moeda digital brasileira. Promete ainda mais controle do Banco Central. É como se a gente estivesse caminhando para um futuro onde cada centavo que entra e sai da nossa conta está sob o olhar do governo. E aí, nesse cenário, muita gente está buscando alternativas para proteger sua privacidade e seu dinheiro, e o Bitcoin tem se destacado como uma opção cada vez mais atraente. Por que será? O Bitcoin, por ser uma moeda descentralizada, fora do controle de governos e bancos centrais, oferece um nível de liberdade e autonomia que o sistema tradicional não consegue. As pessoas estão buscando ter mais controle sobre o próprio dinheiro, sabe? Faz sentido. Eu tenho visto cada vez mais gente e empresas aceitando Bitcoin como pagamento, até dando desconto para quem paga com a criptomoeda. É um movimento que mostra a crescente desconfiança no sistema financeiro tradicional e a busca por alternativas que protejam a privacidade e o patrimônio das pessoas. Teve até um vereador em Belo Horizonte que propôs um projeto de lei para permitir o pagamento de impostos em Bitcoin. Pois é uma proposta curiosa que mostra como o Bitcoin está ganhando espaço, mesmo entre aqueles que representam o sistema que ele busca mudar. Mas será que o governo vai ficar parado vendo essa fuga para o Bitcoin? Será que não vão tentar proibir ou regular ainda mais o uso da criptomoeda? É bem possível que tentem, como já fizeram em outros países. Mas o Bitcoin é descentralizado e global, né? Não pode ser simplesmente desligado por governos. Exato. É como tentar proibir a internet, como você falou. As pessoas vão continuar usando o Bitcoin, seja para proteger seu patrimônio da inflação ou para ter mais privacidade nas suas transações. No final das contas, o Bitcoin representa uma mudança de paradigma, né? Uma mudança que empodera o indivíduo e tira o poder de controle do Estado. E essa mudança já está acontecendo, impulsionada pela crescente desconfiança nas moedas tradicionais e pela busca por alternativas mais justas, transparentes e eficientes. E o Pix, ironicamente, pode acabar acelerando essa mudança. Ao expor as fragilidades do sistema financeiro tradicional e aumentar a busca por alternativas, o Pix pode acabar abrindo caminho para a adoção em massa do Bitcoin. Interessante essa ideia, né? Às vezes a solução para um problema acaba criando outro ainda maior, que exige uma solução ainda mais radical. E o Bitcoin está pronto para ser essa solução. E você? O que acha de tudo isso? Você já usa o Pix? Está preocupado com sua privacidade? Já pensou em usar Bitcoin? São perguntas importantes de se fazer neste momento.
O futuro do dinheiro está em jogo e as escolhas que fizermos hoje vão impactar nossas vidas e a sociedade como um todo. Mas antes de a gente se aprofundar mais no Bitcoin, eu acho que vale a gente analisar como o conceito de dinheiro está mudando com o Pix e essa digitalização toda. É verdade. Até pouco tempo atrás, o dinheiro vivo era a forma mais comum de pagamento. Hoje, com a digitalização, ele está se tornando cada vez mais marginalizado, associado à sonegação e à informalidade. E o Pix, que no começo era visto como uma forma de democratizar o acesso ao sistema financeiro, está se transformando em uma ferramenta de vigilância e controle. O que nos leva à pergunta: qual o futuro do dinheiro? Seremos cada vez mais dependentes de sistemas centralizados e controlados pelo governo, como o Pix e o Drex? Ou buscaremos alternativas descentralizadas que nos devolvam o controle sobre o nosso dinheiro, como o Bitcoin? Essa é a grande questão que a gente vai explorar na segunda parte do nosso Deep Dive. Então não perca a continuação do nosso episódio, onde vamos nos aprofundar no potencial do Bitcoin como alternativa ao sistema financeiro tradicional. Até lá! E aí, preparados para a segunda parte da nossa imersão no mundo do Pix, do Bitcoin e do futuro do dinheiro? Preparadíssima! Na primeira parte a gente viu como o Pix revolucionou os pagamentos no Brasil, mas também discutimos as preocupações com privacidade, controle governamental e a busca por alternativas. Exato. E agora vamos mergulhar no potencial do Bitcoin como resposta a essas questões. Beleza. Lembrando que o Bitcoin é uma moeda digital descentralizada, ou seja, não é controlada por governos ou bancos centrais. Isso mesmo. As transações com Bitcoin acontecem diretamente entre os usuários, sem intermediários, através de uma rede global de computadores, a blockchain. E é essa estrutura que garante a segurança e a imutabilidade do sistema. A gente já ouviu falar bastante sobre essa tal de blockchain, mas como ela funciona na prática? Me explica de um jeito que até minha avó entenda. Pensa num livro razão gigante, tipo um registro público, onde todas as transações com Bitcoin são anotadas e verificadas por milhares de computadores no mundo todo. Cada bloco de transações é ligado anterior, formando uma corrente, por isso o nome blockchain. Para alterar um registro, você teria que mudar todos os blocos seguintes, o que é praticamente impossível. Caramba, então é super seguro, né? Mas e a privacidade dos usuários? Se as transações são públicas, como o Bitcoin protege os dados das pessoas? É aí que entra a pseudonimidade. As transações são públicas, mas as identidades dos usuários não estão diretamente ligadas às suas carteiras Bitcoin. Cada usuário tem um endereço Bitcoin, que é uma sequência de letras e números, e esse endereço não revela sua identidade real. Entendi. É como um apelido, tipo nome de usuário. Mas, falando em nome de usuário, a gente precisa ter uma conta em algum banco ou plataforma para usar Bitcoin. Não necessariamente. Você pode criar uma carteira Bitcoin sem precisar de nenhum documento ou autorização de terceiros. Existem várias opções de carteiras, desde as online até as offline, que você guarda num dispositivo físico, tipo um pendrive. Nossa, isso é realmente revolucionário. Mas e na prática, como as pessoas usam Bitcoin no dia a dia, dá para pagar as contas e comprar no supermercado. Cada vez mais. Você pode usar Bitcoin para comprar produtos e serviços online em lojas físicas que aceitam a criptomoeda e até enviar e receber dinheiro para o exterior. Falando em enviar dinheiro para o exterior, lembrei da história daquele youtuber brasileiro que a gente viu. Ele conseguiu ganhar mais de 3.400 mil reais com o Google AdSense em menos de 3 anos usando Bitcoin. Se dependesse do salário que ele tinha antes, ia levar 41 anos para juntar essa grana toda. Esse exemplo mostra como o Bitcoin pode abrir portas e romper barreiras geográficas, né? Você pode receber pagamentos do mundo todo sem depender de bancos, sem taxas de câmbio absurdas e sem se preocupar com a instabilidade da moeda local. É como se o Bitcoin fosse um escudo contra a inflação e a desvalorização do real. Mas e aí, como essa galera que está migrando para o Bitcoin lida com essa volatilidade toda que a gente sempre ouve falar? É claro que a volatilidade é um fator a ser considerado, mas também pode ser uma oportunidade para quem sabe investir. Existem várias estratégias para lidar com a flutuação do preço do Bitcoin, como a diversificação de investimentos e o hold, que é basicamente comprar e guardar a longo prazo. E essa ideia de hold tem a ver com a crença de que o Bitcoin vai continuar se valorizando no futuro, né? Exato. Muitos acreditam que o Bitcoin é um ativo escasso e com potencial de valorização a longo prazo, semelhante ao ouro. Por isso, preferem guardar seus Bitcoins em vez de gastá-los no dia a dia. Mas e para quem quer usar Bitcoin como moeda no dia a dia, para comprar um cafezinho ou pagar as contas, a volatilidade não atrapalha. Para facilitar o uso do Bitcoin no dia a dia, surgiram soluções como a Lightning Network, uma rede de segunda camada que permite transações instantâneas e com taxas mínimas. É como se fosse um Pix do Bitcoin. Interessante. A gente falou de Lightning Network, mas e as stablecoins? Qual o papel delas nesse ecossistema Bitcoin?
As stablecoins são criptomoedas que têm seu valor atrelado a ativos estáveis, como o dólar. Elas são uma forma de usar criptomoedas com mais previsibilidade, sem se preocupar tanto com a volatilidade. Eles podem ser uma boa opção para quem quer entrar no mundo das criptomoedas, mas ainda tem receio da volatilidade do Bitcoin, né? Exatamente. As stablecoins podem funcionar como a ponte entre o sistema financeiro tradicional e o mundo das criptomoedas, facilitando a entrada de novos usuários. Elas também podem ser uma solução para a população desbancarizada, permitindo que as pessoas guardem dinheiro em dólar sem precisar de uma conta bancária no exterior. Falando em população desbancarizada, a gente viu que a exclusão financeira é uma das preocupações em relação ao Pix, que exige uma conta bancária e acesso à internet para ser utilizado. E com Bitcoin, esse desafio pode ser ainda maior, né? É verdade. O acesso à tecnologia e à educação financeira ainda é um obstáculo para a inclusão de grande parte da população no universo do Bitcoin. Mas, ao mesmo tempo, o Bitcoin pode impulsionar a criação de soluções financeiras inovadoras e mais acessíveis para a população desbancarizada, como as stablecoins que a gente acabou de falar. E o Bitcoin também pode ter um impacto positivo na economia brasileira como um todo, né? Com certeza. A adoção do Bitcoin pode tornar o Brasil um destino mais atrativo para empresas e investidores que buscam um ambiente mais livre e inovador, com menos burocracia e mais segurança jurídica. E como o Bitcoin pode ajudar a reduzir a burocracia e simplificar processos. A tecnologia blockchain que está por trás do Bitcoin pode ser utilizada para automatizar processos, reduzir intermediários e aumentar a transparência em diversas áreas, como o registro de propriedades, a gestão de contratos e a votação eletrônica. Mas e os riscos? A gente sempre ouve falar que o Bitcoin é usado para atividades ilícitas, lavagem de dinheiro. Essa é uma percepção que está mudando. Ao contrário do que muitos pensam, o Bitcoin não é um paraíso para criminosos. As transações com Bitcoin são registradas na blockchain, um livre-razão público e transparente, o que facilita o rastreamento e a identificação de atividades suspeitas. Então, na verdade, o Bitcoin pode ser uma ferramenta para aumentar a transparência e a segurança nas transações, dificultando a vida dos criminosos. Exatamente. E isso pode ter um impacto positivo em diversos setores, como o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Inclusive, já existem empresas especializadas em análise de dados da blockchain que auxiliam as autoridades nesse trabalho. Mas e o governo? Como reage a essa crescente adoção do Bitcoin? A tendência é que os governos tentem regular e controlar o uso do Bitcoin, como já está acontecendo com as exchanges brasileiras, que são obrigadas a reportar todas as transações à Receita Federal. E será que podem chegar a proibir o uso do Bitcoin no Brasil, como alguns países já fizeram? Não seria impossível, mas, como já discutimos, o Bitcoin é descentralizado e global. É muito difícil controlá-lo ou proibir algo que não tem um ponto central de controle. É tipo a internet, né? Não adianta proibir, as pessoas vão dar um jeito de usar. Exatamente. É. O Bitcoin representa uma mudança de paradigma, uma força imparável que está desafiando o sistema financeiro tradicional. E essa mudança não se limita ao Brasil, é um fenômeno global. E o que essa mudança toda significa para o futuro do dinheiro? Essa é a grande questão que a gente vai explorar na terceira e última parte do nosso Deep Dive. Vamos analisar os desafios e as oportunidades que o Bitcoin apresenta para o Brasil e para o mundo, considerando tudo o que discutimos até agora. Então não perca a parte final do nosso mergulho no mundo do Pix, do Bitcoin, do futuro do dinheiro. E aí, pessoal, de volta para a última ponte do nosso Deep Dive no mundo do Pix, do Bitcoin e do futuro do dinheiro. A gente já viu como o Pix revolucionou os pagamentos do Brasil, as preocupações com privacidade, a busca por alternativas e se aprofundou no potencial do Bitcoin. Isso aí. Agora, na reta final, a gente vai analisar os desafios e as oportunidades que o Bitcoin apresenta, tanto para o Brasil quanto para o mundo. Perfeito. Já que a gente está falando do Brasil, a gente sabe que o país enfrenta vários desafios econômicos, tipo a alta inflação, a desigualdade social e a burocracia. Como o Bitcoin se encaixa nesse cenário? O Bitcoin, por ser descentralizado e resistente à inflação, pode ser uma alternativa para proteger o poder de compra da população, principalmente em momentos de crise. Imagina, você tem uma moeda que não perde valor por causa das decisões de um governo. É um baita poder, né? Verdade. Mas é dia de desigualdade social. O Bitcoin pode realmente ser uma solução para esse problema. Olha, essa é uma questão complexa. A gente precisa lembrar que o acesso à tecnologia e à educação financeira ainda é um obstáculo para muita gente. Sem essa base, fica difícil incluir a população no universo do Bitcoin. E a gente viu, né? Que a exclusão financeira é uma das preocupações com o Pix. Ele exige conta bancária e acesso à internet, o que deixa muita gente de fora. Exatamente. E com o Bitcoin esse desafio pode ser ainda maior, pelo menos por enquanto. Mas por outro lado, o Bitcoin também pode facilitar a criação de soluções inovadoras e mais acessíveis para quem está fora do sistema bancário. E pós stablecoins, né? Que permitem guardar dinheiro em dólar sem precisar de uma conta no exterior. Isso aí. As stablecoins podem ser um passo importante para a inclusão financeira, uma ponte entre o sistema tradicional e o mundo das criptomoedas.
E, falando em impacto, o Bitcoin também tem um potencial enorme para impulsionar a economia brasileira, atraindo investimentos e incentivando o empreendedorismo. Verdade. A gente sabe que o excesso de regulação e burocracia espanta investimentos no Brasil. Pois é. E o Bitcoin, por ser descentralizado, pode ajudar a reduzir a burocracia e simplificar processos, tornando o ambiente de negócios mais eficiente. Imagina, menos papelada, menos intermediários e mais agilidade. Isso pode atrair muita gente para cá. Mas e os riscos? A gente sempre ouviu falar que o Bitcoin é muito volátil e usado para atividades ilegais, tipo lavagem de dinheiro. A volatilidade é um fator importante, sim, mas também é uma oportunidade para quem investe com conhecimento. E sobre as atividades ilegais, essa é uma visão distorcida. O Bitcoin é, na verdade, bem transparente. As transações com Bitcoin são registradas na blockchain, um livro-razão público que pode ser rastreado. Isso torna o Bitcoin até menos atrativo para atividades ilegais do que o dinheiro vivo. Exatamente. E as autoridades estão cada vez mais preparadas para monitorar e combater crimes envolvendo o Bitcoin. No final das contas, ele pode ser uma ferramenta para aumentar a transparência e a segurança nas transações financeiras. E, no cenário global, quais são as oportunidades e os desafios que o Bitcoin apresenta? Olha, o Bitcoin tem o potencial de revolucionar o sistema financeiro global, criando um sistema mais justo, transparente e eficiente. Imagina um mundo onde as pessoas têm mais controle sobre o próprio dinheiro, sem depender de bancos e governos. Mas imagino que isso provoque resistência dos bancos e governos, né? Com certeza. O Bitcoin desafia o status quo, tira poder das instituições que controlam o sistema atual. A resistência é natural, mas a história mostra que a inovação sempre encontra um caminho. Igual a internet, né? No começo muita gente torceu o nariz, mas hoje ela faz parte da nossa vida. É isso aí. O Bitcoin pode seguir o mesmo caminho, se tornando uma tecnologia fundamental para o futuro da economia global. Mas é claro que existem desafios. Quais são os principais? Educação, regulação e infraestrutura. É preciso educar a população sobre o Bitcoin, criar leis que incentivem a inovação e garantir que as pessoas tenham acesso à tecnologia necessária para usar a criptomoeda no dia a dia. Mas com a crescente busca por alternativas ao sistema tradicional, acredito que vamos superar esses desafios. Eu também acho. O Bitcoin é uma força disruptiva que está mudando o mundo. E o Brasil, com sua criatividade e energia, tem tudo para ser protagonista nessa transformação. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do nosso mergulho no mundo do Pix e do Bitcoin. Esperamos que esse Deep Dive tenha te inspirado a questionar, a pesquisar e a tirar suas próprias conclusões. O futuro do dinheiro está em constante mudança e o conhecimento é a sua melhor ferramenta para navegar nesse novo cenário. Valeu por mergulharem com a gente. Compartilhem suas ideias, dúvidas e reflexões com a gente nas redes sociais. Até a próxima!